Ok. Doutora Raquel, eu sei que a senhora pertence à corporação da Polícia Civil e provavelmente, embora tenha como seus colegas, os policiais federais, não vá lá emitir juízo de valor sobre o que aconteceu sobre o caso do, do delegado Ramagem, que foi indicado pelo Bolsonaro. Aí o Supremo cancelou aquela indicação, né? Mas eu gostaria de ouvir, fazendo aqui um parâmetro em relação ao governo do Estado de São Paulo, se você acredita que em determinados momentos algum governador, não estou me referindo ao governador João Dória apenas, mas algum governador do Estado de São Paulo, muitas vezes queira ter como delegado-geral do Estado alguém da sua proximidade. E aí, assim, até para acompanhar, porque no caso do Estado de São Paulo, é necessário acompanhar de perto como se movimenta o crime organizado, até porque isto é, creio eu, uma questão de segurança pública. E aí é difícil o governador ligar para um delegado geral com quem ele não tenha nenhuma relação. Ah, e aí vem essa grande questão, de novo, da Polícia Federal, de se questionar: mas o Bolsonaro não queria que fosse A ou B da Polícia Federal, ele queria que fosse alguém que fosse muito próximo a ele, porque tinha os seus filhos envolvidos no inquérito das fake news, né, que estavam sendo analisados pela Polícia Federal. Muito bem. Isto posto, eu faço então vamos chamar assim, essa parametrização entre o governo do Estado e o governo federal. Se então a senhora acredita que esse tipo de interferência exista, a gente sabe que se existir é realmente impróprio, mas se a senhora acredita que exista aqui no Estado de São Paulo, no nível dos governos estaduais, e em especial no caso do governo federal, como é que a senhora viu este imbróglio todo, sendo a senhora uma policial civil? Fernando, eu vou sim fazer um juízo de valor, e um juízo de valor técnico, não político. Toda instituição de Estado, ela deve estar blindada de ingerências políticas. As instituições do Estado, como a Polícia Judiciária, tanto no âmbito civil como no âmbito federal, elas não têm autonomia institucional. O que significa? Traduzindo, a falta de autonomia institucional deixa as polícias judiciárias à mercê das ingerências políticas, muitas vezes equivocadas, muitas vezes com interesses espúrios, muitas vezes com interesses não legítimos, com interesses que colidem com os interesses da sociedade do bem comum. Gostei muito, assisti muitas entrevistas do Barroso, do ministro da STF Barroso, quando ele fala que a instituição de Estado ela deve ser necessariamente um árbitro neutro. O que significa? Ela deve ser livre e ela deve atuar de forma livre. Muitas vezes porque a atuação constitucional da polícia judiciária é combater o crime, buscar a verdade dos fatos. E quem garante que muitas vezes esse crime esteja de forma sistêmica e endêmica no próprio governo, naquele governo temporário? Então, a partir do momento em que o governo ele pratica ingerência, ele troca os dirigentes máximos daquela instituição ao seu livre critério, mais uma vez, sem motivando, sem colocando a razoabilidade, eu acredito que seja uma afronta direta, uma violência ao Estado Democrático de Direito, e toda a sociedade, toda a Constituição Federal, ela está ali sendo colocada realmente em segundo plano. Quando se coloca interesses dos governantes temporários, plantonistas do governo, aquela situação. Fazendo um paralelo aqui, no governo do Estado de São Paulo nunca deu atenção à autonomia institucional da Polícia Judiciária, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Assim que o João Dória, governador, assumiu, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, através de uma lista tríplice feita pelos próprios pares. Afinal, Fernando, quem melhor para saber qual é o representante legítimo daquela instituição, senão os próprios pares? Por sua histórica, por seu currículo, por tudo que demonstra ali na instituição, senão os próprios pares, que sabem qual é o trabalho feito internamente. Tiveram 3
vencedores, o primeiro, segundo, terceiro colocado da lista tríplice, apresentamos ao governador. Ele não atendeu essa lista, ele não nomeou um delegado-geral muito competente, mas, infelizmente, também fica vulnerável às ingerências políticas, visto que, mês passado, início da pandemia, quando todos os holofotes estavam jogados de forma correta para a pandemia mundial em que estávamos vivendo, 2 dirigentes máximos da cúpula da Polícia Civil, tanto do Departamento de Homicídios como da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foram trocados, sem a menor justificativa. Ventilou-se que foi porque foram defender os policiais na Assembleia Legislativa para defender direitos previdenciários que, mais uma vez, o governo do Estado de São Paulo estava impondo a aniquilação dos direitos previdenciários. No momento, não houve a troca, até porque ela iria ser muito mais marcante, ela ia ser muito mais escandalosa. Então, passou-se um período e, de forma não justificada, de forma sem a menor razoabilidade, sem a menor justificativa, trocou-se, esses dirigentes foram trocados. No âmbito da Polícia Federal, acredito que nessa situação há sim uma ingerência política a partir do momento em que não há justificativa nenhuma para a troca do dirigente máximo da Polícia Federal e, após assumir hoje, na data de hoje, né, Fernando? Ou ontem? Sim. Eu acho que foi muito rápido. Sim, já proposto na sequência. O novo delegado-geral, em menos de uma hora, ele trocou um elo muito sensível, que seria o superintendente da Polícia Federal ali no estado do Rio de Janeiro. Então, o que demonstra é que a polícia ela não pode ficar à mercê, a polícia ela não pode ser manipulada e nem instrumento de manipulação daquelas investigações. As investigações elas devem, sim, ser isentas, imparciais e, sobretudo, as investigações elas não têm partido político, elas não têm o interesse. O único interesse da investigação, que é a atividade constitucional da Polícia Judiciária, é a verdade. E essa verdade pode ser que satisfaça alguns e não satisfaça outros. Mas esse é o trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e da Polícia Federal.